Muito bem. Então, na aula passada, nós paramos aqui no item 6.4, na página 10. Página 10. Então, a partir de agora, nós vamos ver as questões da ordem da salvação, tá? Provavelmente a gente vai concluir esse assunto hoje. Então, na sequência aí, eu coloco fé, regeneração. Você não quer vir mais para cá, não? Eu vou para frente mesmo, porque fica. Eu queria pedir de novo ao senhor para ele chamar. Vai lá. Vou pausar aqui. Eu consigo fechar. Bem, então nós estamos vendo aqui na página 10. Essa apostila eu acabei me esquecendo, gente, e não coloquei a sequência da numeração, né, que a gente tinha seguido, né? Eu vou retomar isso na próxima, tá? Vou retomar, vai ser página, sei lá, 70 e tantos, tá? Bem, então nós estamos aqui na página 10, item 6.4. Nós vamos ver então a ordem da salvação agora. Esqueci de você, lembrei agora. Pode não entrar não, depois você dá uma analisada e faça aí. Pronto, amanhã eu vou ter mais tempo, Jô, viu? Bem, então vamos lá. Fé, número 1, fé e arrependimento igual a conversão. Vou pedir a vocês ajuda para lerem as referências bíblicas que estão aí na apostila, tá? Este é o momento em que o pecador passa a acreditar no Evangelho de Jesus Cristo por ter conhecido a palavra de Deus e seu plano de salvação gracioso por meio de Jesus Cristo e o recebe em sua vida. O arrependimento e a fé estão entrelaçados, de modo que os homens são chamados por Deus a crerem ou a crerem, né, em sua mensagem bendita. Vocês estão me ouvindo aí? Em alta evolução. Página 10, 6.4. É. Quer, Natel? Você está bem, viu? Está bem atrapado, viu? Então. O arrependimento e a fé estão entrelaçados, de modo que os homens são chamados por Deus a crer em sua mensagem bendita em toda a Bíblia. Página 10, 6.4. Quem pode me ajudar com a leitura dos textos bíblicos aí? Marcos 1, começa com 14 palavras. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Próxima passagem. Atos 17, 31. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Então os homens são chamados a crerem, a se arrependerem e a crerem no Evangelho. Tá? E é interessante esse texto de Atos, que Paulo fala, essas palavras aqui são palavras paulinas, né? Todos os homens se arrependam, é uma ordem. Tá? A última passagem de Atos 26, o desejo paulino aí. Atos 26, 27 e 29. Creis no profeta, o rei Agripa. Sei que creis, Agripa disse a Paulo. Pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu: quisera Deus que por pouco ou por muitos, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem se tornem iguais a mim, com exceção destas algemas. Então, o desejo de Paulo é que não somente a Agripa se convertesse, mas todos que estavam ouvindo ele ali, tá? Todos. Eu coloquei, o resultado dessa fé é o novo nascimento, que é um ato operado por Deus. A gente não nasce de novo, eu vou nascer de novo. E nascer de novo não é uma coisa que a gente faz todo dia, tá? É uma vez só, Então, esse é o primeiro ponto. O novo nascimento que eu vou falar agora em sequência, tá?
Nosso primeiro ponto é essa ideia de conversão, que é a ideia de fé e arrependimento. A pessoa acredita naquilo que está ouvindo, a mensagem de salvação, se arrepende de seus pecados, não é, Théo? E ela é salva, tá? Bem, semelhantemente a isso, né, ou praticamente no mesmo tempo, vamos dizer assim, acontece a regeneração. Segundo Millard Erickson, a conversão diz respeito à resposta do ser humano à oferta da salvação de Deus e à iniciativa de Deus de se aproximar dele. A regeneração é o outro lado da conversão. Então a fé e o arrependimento é o lado humano da conversão, vamos dizer assim. A regeneração, ou seja, a recriação, o nascer de novo, é o lado divino. É a obra totalmente divina. É a transformação que Deus realiza nos crentes. Sua dádiva de uma nova vitalidade espiritual em direção à vida deles quando aceitam a Cristo. Eu coloquei ainda, regeneração. Me desculpe se o irmão não concorda. Tá? Regeneração é o novo nascimento, tá? Que a gente chama. E isso aqui, gente, na verdade, regenerar é recriar. A ideia de regeneração na teologia não é de uma pessoa que parou de cometer crimes, né? O detento foi regenerado e foi reincorporado à sociedade. Não é isso. Não é uma melhora, tá? Não é um aperfeiçoamento. Aquela pessoa morreu porque nasceu outra. Nós estávamos mortos espiritualmente e agora Deus nos criou de novo. Essa recriação é uma recriação espiritual. Claro, porque a gente continua com a mesma cor da pele, com os mesmos olhos, nós continuamos com o mesmo corpo e a mesma aparência física. Às vezes ela até melhora, né? No caso no caso do Gadareno melhorou, mas de maneira geral, né? De maneira geral, nós continuamos a mesma pessoa por fora, mas por dentro não. Agora nós nascemos de novo. Nós estávamos mortos espiritualmente e agora recebemos vida espiritual. Isso é a regeneração, tá bom? Isso é o novo nascimento. É disso que Jesus fala aqui com Nicodemos, por exemplo. Capítulo 3 de João. Quem pode ler essa passagem aí? João 3, 3 ao 6. Isso. Jesus me respondeu: em verdade digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então me perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ok, irmãos. Então, essa passagem, à primeira vista, ela é muito simples de entender. Mas há peculiaridades nela que a tornam um pouco mais difíceis, tá? De maneira geral, a mensagem é compreendida. Ora, quem não nascer de novo, não vai para o céu. Não vai para o céu. Não vai para o céu porque é um defunto, é um morto-vivo. Não tem vida espiritual. E aí você tem que nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos ironiza com Jesus. Nesse capítulo aí tem duas ironias. A primeira é a de Nicodemos. Como é que pode? Eu sou um homem velho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe. Aí Jesus explica um pouco, depois Jesus puxa a orelha dele também. Você é mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Que tipo de mestre você é, né? Porque na verdade, essa ideia do novo nascimento já estava presente nos profetas, que Nicodemos com certeza dava aula sobre isso. Era a ideia de Ezequiel, do novo nascimento da água e do Espírito. Água e Espírito tem sido entendido aí, esse nascimento da água e do Espírito, ao longo dos séculos no cristianismo de maneiras distintas. Eu vou colocar aqui as principais interpretações, eu vou colocar a mais aceita por último, tá? Primeiro, se pensa que é um batismo, é uma referência ao batismo. Se você não se batizar e não receber o Espírito, você não vai para o céu. Quem não tem o Espírito Santo realmente não vai para o céu, tá? Mas não com base nesse texto. Quer dizer então que
o batismo é um aspecto salvífico da fé cristã, tá? Então, de maneira geral, por isso que eu falei, à primeira vista, pelo menos eu tive essa impressão, né, quando eu li esse texto as primeiras vezes, isso aqui deve estar falando do batismo. E depois eu vi que não faz sentido, tá? Mas há essa interpretação. Quantas pessoas morreram sem serem batizadas e foram para o céu? Todas que creram em Cristo. Todas. Tem um exemplo bíblico do camarada lá que foi crucificado ao lado do Senhor. Ele morreu, não deu tempo de ser batizado, ser membro de igreja, fazer nada, né? Ele creu e foi para o céu. E encontrou-se com Jesus naquele mesmo dia lá. Outra interpretação é que isso aqui é um eufemismo. E eu acreditei assim por um tempo, mas eu fui convencido pela própria Bíblia que eu estava errado. Veja só, o texto bíblico, se você olhar com cuidado, ele só manda, ele só diz que é necessário nascer de novo. Não diz que é necessário você nascer, nascer mesmo da água e do Espírito. Tem que nascer de novo, tá? Enfim, então alguns interpretam essa água como um eufemismo para o sêmen. Vocês já nasceram da água, ou seja, vocês já nasceram uma vez. Mas esse nascimento, que todo ser humano que é vivo nasceu, né? É óbvio, é isso. Não leva para o céu, mas aí teria que renascer. E esse renascer é o renascer do Espírito, tá? Eu acreditei nisso um tempo, mas eu acredito hoje que eu estava errado, tá? Ontem nós vimos uma interpretação dessa. O José Lobo da igreja foi que tocar na verdade dele e passou essa segunda. Só que no caso da água, ele remeteu a água da placenta. Não foi? A água da placenta. Justamente, quando a mulher morreu, aí é a água. Com essa analogia que o pastor usou. É semelhante então. Bem, a terceira visão é a que eu acredito hoje, e a que a maioria dos crentes acredita, é que água e Espírito, esse novo nascimento, é com base no texto de Ezequiel. Vocês vão nascer da água e do Espírito. A água é um dos símbolos do Espírito, inclusive, né? Paulo fala em algumas das suas cartas que da lavagem, da purificação pela água do Espírito, tá? Enfim, essa é a teoria a interpretação, melhor dizendo, mais aceita hoje. Vocês têm que nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo que vai fazer vocês nascerem de novo. Ok? Vai limpar. Você vai fazer um novo parto. E esse parto é a conversão. Perguntas? Só acompanhado principalmente do arrependimento. Não, isso aqui é uma coisa que Deus faz. Isso aqui é quando a gente crê, aí Deus nos regenera. Isso. Mas a crença, você não tem que se arrepender para crer. Sim. Se você não se arrepender, não vai adiantar nada. Você não vai ter um novo nascimento. Não, então. Não é? São questões distintas. O arrependimento é o primeiro ponto aqui. Isso. A gente crê. Esse ponto aqui, a regeneração, a gente não tem nenhuma participação nela. Não. Deus é que nos faz, nos cria de novo. Tá? Por isso que eles que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Exato. E esse nascimento, exatamente, começa no ponto X. Você falou que é o arrependimento. Como é que finaliza a ideia da água? Porque deixa eu só terminar essa tese aqui. Nas 95 teses de Lutero, tem pelo menos umas partes que eu peguei aqui que fala de arrependimento. Então, na primeira tese diz assim, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos certamente, quer que toda a vida, certamente aqui toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo arrependimento. Então, o arrependimento ele tem que estar no ponto X do crente, ele tem que se arrepender todo dia. Porque, como você falou, quem já pecou meia hora, quem passou meia hora sem pecar, a gente não consegue. Então, ele tem que se arrepender continuamente. Mas esse arrependimento que eu estou falando aqui, Bode, é o salvífico. É o salvífico, tá? É o salvífico. Esse aí é uma vez só. Continue. Esse que você está falando é o da santificação. Certo. Realmente, faz sentido.
na terceira tese dele diz assim, ó, todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. Eu posso me arrepender internamente e começar a fazer externamente o que eu continuava fazendo. Aí não é, de acordo com a Bíblia, isso não é arrependimento, é remorso. Porque todo arrependimento precisa gerar frutos. Porque diz assim, isso, o arrependimento interno nem mesmo é arrependimento. Quando não produz toda a sorte de modificação da carne. Ok. Diga, meu irmão, você falou. Não, como é que finalizou a ideia da água? Como é que finalizou? Aqui então, é um hebraísmo. Água e espírito significam uma coisa só. É tipo, a nossa luta não é contra carne e sangue. Alguém imagina alguém lutando contra a carne e depois contra o sangue? Paulo está falando isso? Não é contra a gente, contra pessoas humanas, né? Vocês têm que nascer da água e do Espírito. É o nascimento que o Espírito opera em vocês. Tá? É uma coisa só. A ideia da água, acho que não é essa com dúvida, né? Não, era como é que tinha finalizado. Porque Batia não deu ideia da água, eu fui isso também. Aí o Ezequiel viajou. É porque em Ezequiel, numa referência específica, né? Não falei não. Não falei não. Eu nem lembro qual é a referência. Se alguém Mas lembrar, ainda procurar. é para vocês procurarem, para mudar tudo a vocês. É fácil, se vocês botarem no Google aí, vocês vão achar na hora, tá? Bem, então essa é a segunda ideia, né? É a regeneração. Gente, veja só, essa ideia aqui da ordem da salvação que nós estamos vendo, não é que a pessoa se arrepende num dia, aí no outro dia Deus vai gerar ela de novo, aí daqui a uma semana ela vai ser justificada, depois de 2 meses ela vai ser adotada. Não é assim. Não é assim. É tudo ao mesmo tempo, entendeu? Nós estamos dividindo em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, só para a gente estudar individualmente. É, por exemplo, como a doutrina da Trindade. A gente diz assim, que Deus Pai é qual o primeiro... Qual é a cor do cavalo branco do Napoleão, né? Branco era o nome dele, tá? A gente diz que Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. Deus Filho, Jesus a segunda e o Espírito Santo a terceira. Mas às vezes, nas passagens bíblicas, não vem nessa sequência. E não há nada na Bíblia que diga quem é a primeira pessoa. Por exemplo, lembro de um texto aqui. 1 Coríntios 12, verso 4 ao verso 6. Efésios 4 a 6, eu acho que aqui também é a mesma sequência, tá? Eu estou em dúvida, mas aqui fala primeiro do Espírito, depois de Jesus, depois do Pai. Então seria na sequência terceira, segunda e primeira pessoa, tá? Vocês não vão achar uma definição bíblica. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Isso é uma definição teológica. E qual é a diferença? A teologia existe para nos ajudar a entender a Bíblia nas coisas mais complexas, sobretudo, tá bom? Então essa é a ordem da salvação, é uma questão teológica, onde a gente analisa os aspectos bíblicos da salvação. Ok? Tá ok? Ok. Gosta dessa frase? Cadê Manu falando isso? Tá agarrada com um pedaço de galinha. Menina, você não acabou aí? Ali é complicado a situação. Vamos lá. Não sabe? Irmãos, então vamos ver o terceiro aspecto, que é a justificação, tá? De acordo com Justo Gonzalez, a justificação é um termo tirado dos tribunais, página 11 da apostila, onde se refere a produzir um veredicto a favor do acusado, que é declarado livre da culpa, livre de culpa. Um dos princípios da reforma protestante é a justificação pela fé, que na realidade significa justificação pela graça mediante a fé, tá? Não é pela fé somente, é pela graça. Deus, esse aspecto divino aí é a graça, e a fé é o aspecto humano, tá? Então, veja só, a ideia é, o juiz está para condenar o acusado, o réu, e aí quando ele inocenta, declara que o acusado
ele é inocente, ele está justificando. Esse é um termo jurídico. Ele não vai justificando, não quer dizer que ele vai explicar por que ele está. Claro que no documento ele vai dizer: cheguei a essa conclusão com base nisso, nisso e nisso. Se ele recebeu propina, ele não vai dizer, ele vai inventar qualquer coisa lá, de preferência que o povo nem entenda, né? Eu vi uma entrevista da ministra Carmen Lúcia, no tempo desse, acho que esse ano ainda, não lembro onde foi essa entrevista. Eu vejo muitas entrevistas, eu gosto muito de ver o povo conversando, eu gosto de conversar também. E ela falou assim, que muitas vezes ela recebe ligações de alguém envolvido em algum processo só para saber, deu certo, ganhei ou perdi a causa, porque mesmo as pessoas assistindo às audiências, não dá para entender. Os caras usam um termo tão técnico, né? Isso aí, é bom ou é ruim, né? Às vezes é como um médico, né? Quando a gente considera um médico bom, na maioria das vezes, quando o remédio que ele passa funciona, né? Que nem sempre depende da competência dele, porque cada um de nós tem um organismo que funciona de um jeito, né? Mas a gente gosta quando o médico explica as coisas. Já parou para prestar atenção? Na verdade, irmãos, quando ele escuta as coisas, o médico não precisa nem olhar para a nossa cara para dar para passar um remédio, enfim, para começar o tratamento de alguma doença. Não precisa. Mas é muito melhor ser atendido por um médico que olha para a gente, que espera, que escuta, que responde e que fala na nossa língua, não é isso? Seja humano, né? Hã? Seja humano. Seja humano, então tem até essa ideia de humanização na saúde, né? Medicina humanizada. Saúde humanizada, porque antes era só para cavalo, né? Não, mas é porque os médicos de antigamente, a maioria era assim. Cavalo. Eram os próprios cavalos. Mas ainda tem, né? Cavalo? Cavalo ainda. Tem mais cavalo médico que médico cavalo. Porque se você chega com uma coisa, você não sabe o que você tem, você toma isso. Não é bem assim. Exato. Tá perguntando pra ela? Tá bem, irmão? Glória a Deus. Tava com calma, vamos ver. Então, justificação é isso, gente. Justificação é esse processo. Nós éramos os acusados e culpados. E aí Deus bateu o martelo e disse: agora não tem mais culpa para você. Porque agora quem vai pagar, quem na verdade quem já pagou, né, pelos seus crimes, foi meu filho. Tá? E aí isso é a justificação pela fé. Acontece uma vez, bateu o martelo, estamos justificados. Por favor, me ajude nessas 3 referências aí de Romanos. Página 11, Manu, da apostila. 17 diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Vejam só, esses 3 textos aí. Faltou amém, eu vou acrescentar. Não, mas faltou uma passagem maior. É porque nessa versão não tem amém, não. Tá? Essa é Almeida 21. Mas merece amém. Pronto, dê um amém aí. Veja só. Essa passagem, irmão, Romanos 1,17, tem, além do seu conteúdo pra gente, né, sabendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho e é pela fé que o justo vive, ou seja, nós somos perdoados e somos declarados inocentados por meio da fé e não por meio das obras, tá? Além de ser uma grande bênção para a nossa vida, esse texto especificamente tem uma importância histórica no cristianismo. Foi com a leitura desse texto aqui que Deus abriu os olhos de Lutero. Lutero estava dando aulas sobre a carta aos Romanos, quando ele de repente, com o seu treinamento de direito, né, ele era advogado, e quando ele lê esse texto aqui, ele diz: é assim? Porque Lutero vinha de um contexto, aliás, ele ainda estava no contexto católico romano da Idade Média, e ele pensava que Deus era um tremendo carrasco. E aí, no filme Lutero de 2006 a 2007, deixa isso muito claro, que tem um filme antigo, preto e branco ainda, que não é tão bom. Tem outras cenas lá que nesse mais novo não tem, enfim. Lutero,
pensava que não deveria nem sentir alegria. Tem crente hoje que pensa isso também, né? Que não pode se divertir, não pode sorrir. Nem bater palma. Tem uma pessoa que chegou para mim uma vez, o pastor sorriu. E aí? Censurando para ele? Mas vai dar ruim agora de parar dele. Ele caiu na mesma hora, vai dar ruim agora de parar dele. Então, e aí começou a transformação na vida de Lutero e ele quase morre, né? Não morreu porque um rei lá da época mandou sequestrá-lo antes da igreja matá-lo, né? Ele ia morrer. E, enfim, tudo começou com a leitura desse texto, irmãos. Leitura desse texto, tá? Por exemplo, aliás, outro exemplo, John Wesley. John Wesley é o grande avivalista do século XVIII, isso, na Inglaterra. Ele já havia sido missionário nos Estados Unidos, voltou, durante a volta dele de barco para a Inglaterra, o barco quase afundou, só que ele ficou com muito medo de morrer e ele viu um grupo de crentes morávios que estavam tocando e cantando hinos, enquanto o barco provavelmente ia naufragar, porque eles provavelmente iam morrer, né? E ele ficou assim, impressionado, né? Como eles tinham convicção de salvação e o Wesley não tinha. Voltou para a Inglaterra e tal, e um dia ele foi convidado para ir para um culto. Foi em maio lá de 1730 e tantos, não lembro o ano agora. Acho que entre 31 e 39, se eu não estiver enganado, tá? Mais ou menos. Ele foi chamado para ir para um culto numa casa. Nesse culto, ele não queria ir. Quando ele chegou lá, o pessoal estava lendo o comentário da Carta aos Romanos, escrito por Lutero. Nessa época, fazia isso nos cultos. Os sermões eram lidos, tá? Não tem nenhum problema, gente, tá? Isso é só uma prática brasileira. Mas ainda hoje, na Inglaterra, enfim, sobretudo na Inglaterra, os sermões são lidos, inteiramente lidos, tá? Tem alguns aqui também, já ouvi. Tem? Totalmente, eu já ouvi uma conversa. Foi o Laírton? Não, foi o pastor de Recife, do lado do SEC, pastor Zaqueu, essas coisas aqui. Teve um pastor que Uma convenção, ele fez a prática todo menino. Aquela reunião teve. A gente convidou um pastor que ele veio no Eu acho assim, sábado. ele escutava todo Ele deu uma hora lendo. Mas lido mesmo, literalmente, foi uma conversão, Mateus, que durante a 15 O sermão mais famoso de Jonathan Edwards foi lido. Todos os sermões dele eram lidos. No meio acadêmico, por exemplo, tirando do meio, enfim, no meio acadêmico tem isso. Grande parte dos autores, por exemplo, lá da Europa, eles se dão ao luxo, os PhDs da vida, eles se dão ao luxo de ser convidado para uma conferência, uma palestra e ler a apresentação. Aqui a gente, por exemplo, eu fui para uma palestra no Seminário Internacional TV recentemente, um dos palestrantes fez isso, ele foi totalmente incriminado para a plateia, enfim, questão de Você cultura. deve da conferência Vida Nova passada na TV brasileira hoje? Eu só fui na primeira palestra de Nicodemos. Um dia antes dele foi um pastor congregacional, ele leu comigo. Então, eu só vi um cara fazer isso, mas pouca gente percebeu. Ele era luterano. Hã? Não, Não, certo. Eu só vi uma pessoa fazer isso até hoje aqui. E foi Laírton. Lembram do pastor Laírton? Era auxiliar de pastor Hamilton na presbiteriana. Poucas pessoas perceberam que ele estava lendo. Poucas pessoas. Lembra até hoje do sermão, Salmo 73. Vamos lá. John Wesley chegou na casa e eles estavam lendo o prefácio do comentário de Lutero à Carta aos Romanos, da Carta aos Romanos. E enquanto ele ouvia aquela leitura, aí ele relatou no seu diário que o seu coração foi estranhamente aquecido. E esse é o dia, é 24 de maio de 1730 e tantos, tá? É o dia da conversão de John Wesley. E também foi com base nesse texto. E aí houve uma revolução na Inglaterra, né? A Inglaterra estava praticamente falida. E depois disso, a Inglaterra quase toda se converteu. Wesley viveu até perto dos 90 anos. Ele pregava no auge do seu ministério 8 sermões por dia, geralmente em público. Ele começou a querer pregar na igreja, ele era da igreja anglicana. E a igreja anglicana disse, não, aqui não, nessa paróquia aqui não vai dar certo para você, nem chamam de paróquia até hoje, né?
Ele disse, minha paróquia é o mundo. E aí começou a pregar, e ele e o irmão Charles Wesley. Charles Wesley compôs mais de 6 mil hinos. 6 mil. Asaf Borba tem 700. Asaf Borba tem 700. Roberto Carlos tem 750 músicas, mais ou menos isso também, tá? John Wesley, Charles Wesley foram mais de 6 mil hinos. A harpa cristã tem 625 hinos. São quase 10. Na harpa cristã são vários autores, né? São mais ou menos 10 harpas cristãs que só Charles Wesley compôs. Naquele meu livro de pregação eu fiz uma comparação entre os sermões encontrados até hoje de Lutero, de Calvino e de Wesley, tá? Eu não lembro agora exatamente, gente, eu não lembro, tá? Mas era um negócio assim, Lutero pregou uns 4 mil sermões, Calvino uns 6 mil e Wesley 40 e tantos mil ao longo da vida. Ele viveu mais também, né? E ele escreveu mais de 200 livros. John Wesley. Isso é um avivamento. Tem um WhatsApp, tem celular, tem televisão. Mas eu não tenho como escrever. Como é? Não tinha filho. Não, eu não tenho WhatsApp, não tenho internet. Vocês que pensam, ele acordava de 4h30 para orar, gente, de tarde. E ele, além dos livros, ele tinha assim, o grande mentor da vida dos Wesley foi a sua mãe, Susana Wesley. Susana Wesley, estou lendo um livro sobre ela, a biografia dela. Ela é a grande responsável por tudo, porque ela era uma mulher. Quando eles foram para a universidade com 17 anos, eles já sabiam ler o texto do Novo Testamento em grego e já falavam francês. E eles aprenderam em casa com a mãe. Tá? Então, realmente, no século XVIII ou no século XXI, uma mãe dessa não é normal de se achar. Não é uma coisa que se acha em toda a família. Tá? Então, até o final da vida, eles trocaram cartas com a mãe para tirar dúvidas sobre Bíblia, teologia, línguas, cultura e saúde. Então ela dá dicas de alimentação que ajudou muito a vida deles hoje. Então eles têm que praticar exercício físico todos os dias, orar, ler a Bíblia. Eles tinham que se alimentar bem e tinham regras. Por isso que o movimento de John Wesley foi conhecido como metodismo. A igreja metodista vem desse nome aí. Porque tudo que eles faziam era metódico demais. Porque eles aprenderam assim com Dona Susana. E Dona Susana era casada com um pastor. Wesley é o sobrenome do marido dela, que eu não lembro agora o nome dele. Ele era pastor. Quando ele pregava, dava 20 pessoas na igreja anglicana. Aí ele precisou viajar por causa de questões da igreja. Ele assumiu uma alta patente na igreja anglicana e deixou a casa, né? Ele precisava viajar sempre. Então mandaram outro pastor para a igreja daquela cidade. E ela foi ver os sermões do camarada e levar os seus 19 filhos. 9 morreram, ela criou 10 filhos, tá? Não tem anticoncepcional, né? Se o casal for fértil, é todo ano. Estou dizendo fazer 10, você dar uma educação dessa aí. Escute, tem mais. E tem mais, estou só começando. Então ela levou os filhos, né, para ver o sermão do pastor lá, novato. Ela disse, esse sermão aí, meus filhos vão crescer ouvindo esse sermão não, eu prego para eles em casa. E aí começou a pregar para os filhos em casa. Movimento de desigrejar. Não, pelo contrário, uma nova igreja. Já mudou a internet no meio já. Já mudou a internet no meio aí já. Tá assistindo um pouco da internet em casa. Então, e aí 200 pessoas iam para a casa dela ouvir o sermão. E 20 iam para a igreja. Tá? O livro mais vendido até hoje de John Wesley é um livro dele sobre saúde, não é um livro sobre teologia. Ele não era médico, né? Ele era autodidata. Mas dica de alimentação, dica de remédios, remédio chá para isso, chá para aquilo. Fitoterapia. Qual o título do livro? Tem a biografia dela? Você está lendo? Susana Wesley, editora Reflexão. Outra coisa, ela criou 10 regras para a educação de filhos. Uma pessoa como eu não tem moral para falar sobre isso, que eu não tenho filho.
Mas alguém que tem 19, que teve 19 e criou 10, porque 9 morreram, tem. Todos os biógrafos dizem que na casa dela não havia barulho. Com os 10 em casa, não havia barulho. E ela criou 10 regras para a educação de filhos. Eu só lembro de uma, que foi a que mais me impressionou até hoje. Eu digo, meu Deus, se eu conseguir essa aqui, já está valendo. Nunca dê para uma criança o que ela pede chorando. Eita, eu tô nessa fase, né, cara? Resolveu. Aí apanhou. Alguém que tem 10 filhos e criou todos bem os 10, tem moral para falar. Tá? Enfim. Como é o livro das 10 regras aí? Não, tá no livro dela, na biografia, Suzana Wesley. Eu vou mandar o link para vocês amanhã. Eu gosto de biografia. Suzana Estou. Não. Aí o Wesley. A biografia Eu vou comprar porque eu tô precisando desses 10. A primeira já serviu lá. Já saiu. Esse é uma grande missão para educar. Já A saiu. primeira já deu certo. Mas essa daí nos piscou no século XXI. Irmãos, Eu queria com ele. a mulher era demais, viu? Bem, nós somos justificados, voltando aqui, né? Eu fico pensando assim, essas pessoas fazem isso na tecnologia. Tecnologia no geral, né? É. A gente tem tanta coisa que nos facilita na nossa vida, parece que nos afasta mais dessas No coisas. crescimento, né? Não, e situações como essa, isso é fantástico. Eu fico pensando, ontem teve uma discussão com mais entre eu, Carla e a minha filha, né? Cada é sua esposa, sua mãe. Aqui manda. Aí Jasmine entrou no quarto, porque tava querendo um negócio, não vai dar não, porque ela tá chorando. Ela entrou no quarto, quando eu passei pelo quarto dela, tinha uma barricada na porta. Uma barricada, uma cadeira, um negócio, sei o quê. Eu olhei para aquela situação, você não tá inventando coisa. Isso aqui é para quê? Isso é para vocês não passarem no meu quarto. Eu fui Vocês ficam bem errados. meu amigo, eu resolvo como esse problema? Olhei pra ela assim, a barricada na porta do quarto. Vocês não têm autorização pra passar do meu quarto. Vou dar uma dica pra você, pede pra Mira Leitão falar com Suzana Wesley. Tá. Já que você quer falar com o Roberto Marinho, né? Pois é. Fico imaginando o Suzano que daria uma situação como essa. Eu não sei, com 10 invade o quarto dela, invade. Mas vamos, eu vou mandar o link de Suzana. Pastor, 1738. 38, obrigado. 24 de maio de 1638. Bem, Sim, aí ele tava voltando dos Estados Unidos depois. foi, ele voltou. É que quando ele volta, você é na Inglaterra. Mas aí ele já é, não é a conversão dele. Não, é a conversão. Ele foi missionário, mas não era convertido. Entendi. Entendeu? Tem isso, né? Na grande reunião mundial de igrejas que aconteceu em 86, me lembro como hoje eu estava nascendo, foi Billy Graham pregou no encerramento no domingo de manhã. Só pastores, líderes do mundo todo. Pregou João 3,16. No final ele fez um convite para receber Cristo. Mais de 300 pastores se converteram ali. Infelizmente. Irmãos, tem um pastor aqui, lá de uma pessoa, não vou dizer quem é não, tá? Não vou dizer mesmo, tá? A regra não é essa. Não, A regra é você não sabe o que eu vou dizer sobre ele. Ele não é um herege. A regra é Quando é herege eu digo o nome. Não é um herege, tá? Ele se converteu lá no seminário da Juep enquanto era aluno do seminário, aluno do curso lá. Tem culto toda semana, não é da minha época, é anterior a mim, tá? E quando terminou um dos cultos, ele procurou a liderança lá e disse: pastor, eu percebi que eu não sou cristão, eu quero entregar a vida para Jesus hoje, eu queria que o senhor orasse por mim. Amém, oraram por ele e tal, e deixaram ele continuar estudando. Agora ele não é um crente? Bom, a gente recebeu uma vez, me permitam mais esse parênteses aqui, tá? Aí eu já estava trabalhando lá, um rapaz da Igreja Mundial. Sim. Ele chegou lá, aí não tem vestibular, né? É uma entrevista com um capelão, com o diretor. Saber se o cara é crente, se o cara tá bem em casa. Pelo menos uma vez, tá difícil hoje em dia. Eita, meu Deus, povo ruim de Bíblia, viu? Pelo amor de Deus. Aí,
perguntaram, né? E aí, mas o seu pastor, você tem que ter uma carta do seu pastor e tal, para sua igreja, né? Melhor dizendo, de recomendação e tal. Eu disse, então, eu sou da igreja mundial. Meu pastor disse que não tinha problema não, ele vai mandar a carta, se for o caso. E aí ele disse, o capelão na época lá, disse, olha, meu filho, eu vou ligar para você depois, tá bom? Aí o cara não sabia como era, né, também. Aí quando terminou a entrevista lá, eu lembro como hoje, era uma tarde de pouco movimento. Então ou era terça ou era quinta, que não tem aula terça e quinta à tarde lá na Juveca, né? Aí, lembro, o pastor chegou pra gente assim e disse, ei, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Aí juntou assim os funcionários e disse, olha, eu disse isso, o que é que vocês acham? Deixa ou não ele vir estudar aqui? Porque o seminário a gente entende que não é uma escola de discipulado, é uma de preparação para obreiros. É diferente, né? Discipulado é com a igreja. A gente ajuda a dar aula para os obreiros ou aqueles futuros obreiros, enfim. Aí a gente pensou assim, caramba, da igreja mundial, eu disse, pastor, é o seguinte, se ele vai entrar, ele não quer estudar a Bíblia, esse menino, essa foi a minha opinião, né? E eu continuo com ela. Ele não quer estudar a Bíblia? A gente não está aqui também para, aliás, o nosso objetivo aqui não é ensinar a Bíblia. Nenhum professor vai mudar de opinião por causa dele, não. Pelo contrário, a gente vai continuar batendo em cima da teologia da prosperidade. A gente vai continuar fazendo nosso trabalho. Se ele causar problema, a gente vê o que faz. O que é que você acha? O pessoal gostou, o pessoal disse, é verdade, ele não quer vir, a gente só não fala de onde ele é. Beleza. Aí quando começou o primeiro semestre, mudou o pastor lá, na igreja dele. Aí ele teve que trancar. Não aceito, não. Que conversa é essa? Aí passou, foi no começo do ano, né? Na metade do semestre, no primeiro semestre ele saiu. No começo do segundo ano ele voltou. Aí disse, não, agora veio um novo pastor, vai passar mais uns 2 anos aí, ele deixou vir. Olha aí, que perseverança, né, desse menino. Aí ele veio, aí foi bem recebido e começou. Que obediência, liderança. E obediência, né? Que obediência. Assim, ele tem uma ligação forte, porque os pais dele são do começo da Igreja Mundial aqui na Paraíba, né? Aí ele estudou um semestre. Quando estudou um semestre, ele saiu de lá e foi para a igreja do pastor Munguba. Está lá até hoje. Graças a Deus, está até hoje. Está lá até hoje. Aí eu disse, graças a Deus, graças a Deus. Depois eu conversei com ele. Né? Aí foi meu aluno e tal. Eu acho que eu era o único professor que sabia, né? Não sei. Porque eu trabalhava na coordenação, né? Enfim, a gente não passou isso para os professores. Não que eu lembre. Enfim, ele está firme. E aí parou o curso depois, casou e voltou agora para as últimas matérias. Encontrei com ele um dia desse lá. Bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Bem, irmãos, voltando aqui para a teologia sistemática. Faz parte, irmãos, tá? Número 4, adoção. Adoção. Deus poderia ter nos salvado sem nos tornar seus filhos. Mas ele gostou tanto de ter um filho que resolveu ter mais um monte deles. Apenas Jesus é filho legítimo de Deus. Jesus é o filho unigênito de Deus. Unigênito significa único de uma espécie, tá? Então lá em João 3,16 não é filho único, mas filho unigênito, tá? Todos os outros filhos de Deus, todos os outros filhos que Deus tem, isto é, nós, somos filhos por adoção. Deus nos trata, falta um S aí, como filhos e não apenas como servos. Jesus nos trata como amigos, tá? Bem, por que eu começo dizendo que Deus poderia ter nos salvado sem ter nos tornado filhos? Se Ele quisesse, veja que a adoção faz parte do processo salvífico, mas Deus poderia ter decidido, não foi assim que Ele decidiu, graças a Deus que não foi, mas Ele poderia ter decidido, não, eu vou salvar quem crê no meu Filho, eu vou regenerá-lo, vou justificá-lo, vou santificá-lo e vou glorificá-lo. Mas eu só vou ter um filho. Veja que não haveria perda para nós em relação à salvação, mas há um ganho imenso, porque agora a gente, além de servo, é filho também. Entendeu? É por isso que eu estou dizendo, não me tenho por herege, não por isso, né? Tá?
é uma bênção a mais que Deus decidiu nos dar. Tá? Além de nos salvar, Ou seja, por herança eu tenho um pedacinho do céu. pedacinho do céu. Pense num chorinho Os bonito, herdeiros com Cristo. dos meus chorinhos preferidos. Eu gosto. Toco cavaquinho. Nesse dia eu vou trazer um cavaquinho para brincar aqui. Pode ser agora, Zé Limão. Vai matar bastante. Pronto. Quem sabe na formatura, né? A gente faz um churrasco e... Olha, já fechou. A banda vai. Vamos lá, vamos lá. Renato, pode ler esse texto de Romanos aí, Renato, por favor? Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Veja só. Agora nós recebemos esse espírito de adoção, vocês fomos adotados. É o que ele vai falar mais na frente, tá? Não quis colocar muitos textos não. E aí agora nós podemos chamar Deus dessa maneira íntima, Abba, Pai. É uma expressão aramaica que no nordestinês seria como? Painho. Painho, exatamente assim, tá? A ideia é essa, é chamar Deus de Pai da maneira mais íntima possível, que para nós é painho, tá? Outra coisa aí, nessa passagem, é que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu não tenho como saber se vocês são filhos de Deus mesmo. Eu creio que todos são. E eu espero que vocês também acreditem que eu sou filho de Deus. Mas eu tenho como saber que eu sou filho de Deus. E cada um de nós também tem essa certeza. Porque o Espírito Santo comunica a nós mesmos que somos filhos de Deus. Ou seja, nós sabemos que somos filhos de Deus pelas Escrituras, que nos garante isso, e também de maneira empírica, de maneira experiencial. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com a ideia de experiência, eu estou fora, eu só estou com a Bíblia. Meu filho, a conversão é a maior de todas as experiências. Não, há uma mudança de vida, há um perdão de pecados. A gente não sente nada, nenhuma alegria, a gente não sente a presença de Deus, a gente não percebe que Deus está comunicando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso não é experiência, não? Aliás, a própria Bíblia usa as experiências para ensinar a teologia. Vou dar alguns exemplos. Tiago diz assim no capítulo 5: vocês tenham como exemplo de paciência a paciência de Jó. Aí Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Experiência, experiência. Aí no final do capítulo 5 de Tiago ele diz assim: para orar por quem está doente, lembra da passagem, né? E crer e tudo mais, Deus vai responder. Porque a oração de um justo pode ir muito seus efeitos e tal. Elias era um homem que nem nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e não choveu, depois ele orou e choveu. Ou seja, assim como aconteceu com Elias, pode acontecer conosco, porque é o mesmo Deus que está respondendo às nossas orações. Isso é uma experiência. Jacó teve uma experiência com Deus que o marcou, inclusive fisicamente. Passou a ser manco. Experiência. Elias entrou na caverna e aí ele... Eu não lembro a sequência, tá? Mas vocês sabem da passagem que eu estou falando. Elias na caverna. Trovões, será, barulho, e Deus não estava no barulho em nada. Na voz mansa, Deus estava. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu no barulho ou na calmaria? No barulho, o som de um vento impetuoso. Veja que a experiência de Elias não serviria para Atos capítulo 2. Se Elias estivesse lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, talvez ele cometesse o erro de dizer: eu já conheço, eu sou profeta. Desce água, desce fogo do céu. Esse aqui o cara. Está vendo esse barulho? Som de um vento impetuoso. Depois desse vento vai acontecer isso, isso e isso. Deus não está em nada disso. Deus só está na voz mansa que vai falar depois. E ele ia quebrar as pernas, porque Deus estava no vento impetuoso em Atos.
A experiência de cada um de nós também é diferente. A de Elias foi uma. Hã? Do som como de vento. Sim, sim. Então, a dos 120 crentes foi outra. A tua conversão foi outra. E a minha também. E aí eu podia discorrer pelo vários livros bíblicos demonstrando esses exemplos de experiência. Hoje, né, cada crente experiencia com Jesus de acordo com a busca de Deus em cada situação. E é até um cara assim meio. E as experiências não são únicas. Porque ainda hoje tem crentes que nós somos filhos de Deus, e tem uma pergunta que muito crente que fica temeroso em responder: você tem certeza da salvação, da sua salvação? Tem crente que responde assim, ele recua, né? Tem. Não sou eu que me salvei, né? Sabe? Talvez se fosse Aí é complicado, né? E quando assim você sente, quando você não entende, quando você sente que Deus lhe responde alguma coisa, eu mesmo fiquei com medo, porque assim, a minha conversão foi bem interessante. Meu marido bebia muito, nesse dia ele estava muito bêbado. E eu sabia que ia ter festa do Salém, o aniversário do Salém, tem uma amiga minha que era crente aqui da igreja. O que é o Salém? Era um É o nome antigo do Ministério do Mundo. Aí ela disse, vamos, Cris, não sei o que. Aí quando eu olhei, ele bêbado, minha filha ainda bem pequenininha, um ano e pouco. Aí eu disse mesmo assim, Deus, eu quero muito ir para essa festa do Salão. Ela não era dizia festa, né? Sim. Se minha filha se meu marido dormir, e tinha muito homem lá em casa, e esses homens foram embora, eu vou. Isso de tarde. O tempo passou, ele bêbado. Aí ele saiu e disse, eu vou ali comprar uma caixa de cerveja. Quando ele voltou sem nada. Aí ele olhou para todo mundo e disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vou tudo embora, eu não vou comprar cerveja para ninguém tomar não. Aí eu achei estranho. Aí ele entrou. Quando ele entra, isso 5h30. Quando ele entra... Que horas é o culto? Era 7 horas, né? Agora é mais cedo, né? Quando ele entra, aí ele puxou a voltar e todo mundo, cadê? Vamos aqui no cheiro. Quando eu olho, ele na cama, meu amigo, eu fiquei assim, ó, tão assustada. Isso não era possível de acontecer, normalmente não era assim. Nunca. Ele ia beber até o sábado, até o domingo, amanhecer a segunda. Eu disse, minha nossa, eu fiquei tão assustada que eu disse, eu vou cair da minha Que negócio. Aí não menina, eu fiquei tão nervosa. Não, mas é de assustar mesmo. Finalmente, tu viesse ou não nesse dia? Vim. Aí eu com minha filha, não, que eu não tenho um milhão para fazer, não sei o quê. Aí aquela coisa, eu não disse que se ele dormisse comigo, aí eu vou. Aí não vou, eu vi o caminho todinho, mas volto, não volto. Não, e eu disse, mas assim, eu quero que ele durma, que eu vá para a igreja, que eu volte e ele esteja dormindo. Amigo, E essa exigência toda. E aconteceu do mesmo jeito. Deus E eu me converti nesse dia. Me converti nesse dia. Ela tem que voltar crente pra cá. Depois de uma experiência dessa, não era nem quem Deus respondeu vocês. E ela ainda se converteu e entregou no você assim, disse, se ele tiver coragem, Ok, irmãos. Oi. Algo que deve também levar como ressalva é que hoje em dia a gente vê as pessoas colocando como doutrina suas experiências próprias. Isso consegue estar errado. É verdade. A nossa experiência são analisadas à luz da Escritura, né? João, capítulo 15. Quem pode ler essa referência aí? Só um minuto, tá? Esse é o erro do verbo da vida, cara. Esse é o erro cometido pelo... Vocês têm verbo da vida aqui em Santa Rita? Não, aqui em Brito, ninguém mais fechou. Esse é o erro deles. Toda a teologia do verbo da vida é feita com base na vida de Kenneth Reagan. Já morreu em 2003, né? E é terrível, terrível. Ele era um cara que ensinou doutrinas novas. Ele ensinou que diante de Deus nem Jesus tem a autoridade que nós temos hoje. Com essas palavras, tá? Eu cito ele em alguns livros e li bastante Reagan. Conheço bem o verbo da vida. Já fui inúmeras vezes em Campina Grande e em João Pessoa também. Ele é muito forte, né? Hã? O Campina Grande era muito forte.
fotos. É a sede nacional, né? Eu vi construir aquele prédio ali, que é em frente ao Meninão. Um enorme, gigantesco, né? E é nacional aquilo ali, é a sede nacional. Campina Grande se plantando tudo dá. O único seminário Hare Krishna da América Latina é em Campina Grande. Lá em Modocongó. Depois Começa lá em Campina Grande, né? Hã? Começa em Campina Grande. O maior encontro cristão é em Campina Grande. O maior encontro espírito do Brasil é em Campina Grande. E aí, durante o maior São João do mundo é em Campina Grande. Futebol de verdade na Paraíba é em Campina Grande. E Você viu a vergonha que o Botafogo passou? Santa Rita tem o bairro dos municípios, João Pessoa dos estados e Campina. Das nações. Das Campinenses, né? Grande. Campina é grande. É Campina Grande. Isso aí frequentava o São José, por ali. Você está levando um canto. Não, Campina é grande. Você não sei. Campina Grande. Esse é o Aí Mineiro. levou, aí foi, tinha que ser todo mundo de Campina. Né? Esse é o Mineiro. Vita é miscigenado. Bem, vamos lá, Feito né? chocadeira, a gente sabe, né? Oi. Sobre, já está falando de experiências, o episódio de, eu vejo particularmente o episódio de Atos 2, foi algo específico para a gente decidir, e que ficou na igreja e assim, com aquelas mesmas evidências que foi acontecido naquele episódio, eu acredito que não acontece mais hoje. O que é que a gente tem a falar sobre isso? O que é que não acontece? Mas o que é que não acontece mais hoje? Você acredita Aquele que não fato acontece? específico de derramar do Espírito e as pessoas falando em outras línguas, que caracterizou línguas maternas, e as pessoas que estavam à volta entendiam tudo que era falado. Chucalha aí, bicho? Uma cobra? Eu pensei que era uma cascada. Então, a controvérsia. É? Eita, vai haver lavagem de roupa hoje aqui, amém. Eu quero ver. Aí eu vim no sofá. O fiscal chama aqui. Bem, não, veja só. Puxou a faca. No próprio livro de Atos. No próprio livro de Atos, olha pra cá, olha pra frente. Sou eu que estou fazendo a contenda, olha pra cá. Eu tô olhando pra Ferreirinha, que é ali do Michel, pra resolver com ele. Vamos lá. No próprio livro de Atos, acontece um evento semelhante do derramamento, né? Atos 8 em Samaria e em Éfeso também, né? Atos 10 na casa de Cornélio e Atos 19 em Éfeso, né? E agora essa questão das línguas, há controvérsia, tá? Porque o texto não diz que os apóstolos crentes estavam falando a língua dos outros, não. O texto diz que os incrédulos entenderam na sua língua. Atos 2:11 diz que eles entenderam. Eu posso falar uma coisa aqui, vocês entenderem outra. Ah, mas não é óbvio que eles estavam falando o que os outros estavam entendendo? Não, não é. Primeiro, a primeira reação dos incrédulos foi achar que eles estavam bêbados. Como é que eles estavam entendendo? Eles disseram, rapaz, vocês estão cheios de mosto é vinho novo. Vocês estão bêbados 9 horas da manhã, terceira hora do dia, 9 da manhã. Só depois é que eles passam a compreender que aquilo estava, eles entendem, né, das grandezas de Deus. Então Atos 2:11 é a chave para isso aí, tá? Não, eu não acredito que eles estavam falando as línguas pátrias, mas que foi um milagre no ouvido dos incrédulos, tá? Não seria idioma, né? Não, foi o que foi compreendido, não foi falado. Não foi falado. Leiam Atos 2:11, por favor. Cretenses e árabes, todos nós. Lê bem alto, lê bem alto. Cretenses e árabes, todos nós nos ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Os ouvimos. Esse texto está falando sobre o que o povo ouviu, não sobre o que os caras falaram. Mas em sua própria língua materna? Em nossa própria língua. Eles ouviram porque foi um milagre aí da interpretação que Deus deu para eles. Isso não caracteriza idioma, né? E sim, isso. Peraí. Isso foi o que eles entenderam. Não foi o que os crentes falaram. É isso que eu estou dizendo. O texto não diz. Você pode ler o relator. O texto não diz que os crentes falaram na língua daquele povo. O texto diz que aquele povo entendeu na sua língua. Mas como é que eles estavam falando, os crentes estavam falando na língua desses povos aí? Se primeiramente o povo disse que eles estavam bêbados. Aí a primeira vez que vocês viram alguém falar em línguas, qual foi a reação de vocês? Fiquei com medo. Eu podia entender que alguém estava bêbado também. Imagina 120 pessoas falando em línguas bem alto, no meio da rua. Eu pensava lá no demônio. Tá? Se você está falando que o milagre está em quem escutou, não tem quem falou.
Quem falou está falando línguas. Está falando normal. Está falando uma língua que ele não sabe o que é. Tá? O verso 4 diz, Atos 2,4, que eles falaram conforme o Espírito concedia que eles falassem, ou seja, eles estavam falando, nem sabiam o que estavam dizendo, que é o que Paulo vai explicar em 1 Coríntios 14, que quem fala em línguas não compreende, a não ser que Deus dê a interpretação. Então, se o próprio crente que fala em línguas não compreende, por que o incrédulo vai compreender? Não vai. Deus deu a compreensão. Deus deu a compreensão. Pelo menos essa é a minha opinião sobre essa ideia. Né? No versículo 8 aqui faz a pergunta: e como os ouvimos falar cada um em nossa língua materna? Como os ouvimos, não diz que eles falaram. No rodapé aqui fala que foi milagre de Deus. Milagre de Deus. É a Bíblia Shed aí? Ok? Bem, podemos continuar? Só um pouco para você entender aqui, pegando aqui. Eu vejo você entender. Então, assim, o Diego disse que ele acredita que vai começar nesse dia. Só para você ouvir. Nesse dia não houve a descida do Espírito Santo à terra. Não houve. O Espírito... Ou derramamento, como você falou. Derramamento é diferente. Derramamento. O Espírito Santo, isso é uma linguagem figurada, porque o Espírito Santo é onipresente. Quando Jesus ressuscita, João capítulo 20, os crentes estão reunidos, os apóstolos pelo menos, 10 deles, né? Tomé não está nem Judas, que já tinha se perdido, né? E aí Jesus sopra sobre eles e diz assim: recebam o Espírito Santo. É quando Jesus está presente. O que acontece em Atos 2, Jesus não está mais aí, ele já subiu para o céu há 10 dias. E como foi que acontece que ele disse? Que ele ia, nós queríamos mandar o Consolador. Sim. Então, nesse momento que E o que acontece em João 20 é o quê? Que é o que eu acabei de dizer. É um aperitivo. aí Jesus mesmo, não, eu acho assim, que ele mas Jesus está. Mas não foi Jesus que soprou neles o Espírito? Foi, sim. Não, mas já em Atos Jesus já não estava. Sim, ou seja, 10 dias depois. Ele mesmo prometeu, dizendo que ele ia subir, mas que ia mandar um outro Consolador. Sim, se cumpriu, mas isso aí não é a descida do Espírito. O Espírito já estava nos crentes, já há pelo menos 10 dias. Vai entender que houve uma lacuna sem Jesus, sem Espírito, sem nada. Não pode existir essa lacuna. Não, Não existiu essa lacuna. Um por vez. Poderíamos dizer que é a demonstração da ação do Espírito presente nos homens, aqui em Atos. Eu chamo isso do... Veja o verso 5, Atos 1:5, por favor. Não, o que eu quero falar é 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água. Lê alto, Renato, por favor. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Pronto. Ele já tinha o Espírito. E o que acontece em Atos 2 é o batismo no Espírito. É um revestimento de poder do Espírito. Mas ele já tinha o Espírito, desde João 20. É disso que eu Ele falei. dá a credencial para os discípulos de Cristo operar os milagres e evidenciar que a igreja primitiva realmente de fato era igreja. Sim. Com base em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, serão minhas testemunhas. Sim. Ô Bruno, na Bíblia dela é bem interessante, porque você falou que era o milagre do ouvinte, né? E na Bíblia dela tem mesmo assim. Peraí, Gente, nossa próxima disciplina vai ser o Espírito Santo, tá? Aí eu só vou ler o final. Vamos ver só Cristiano agora, tá? Não milagres da audição, mas da fala. Lê aí, por favor. Não foi o milagre da audição, você escreveu Isso é o comentário, É o comentário, não é o texto. Cristiano, tá confuso, por favor, repita. Vamos ver. Bora, gente. Se tiver em grego, deixa pra lá. Não o milagre da audição, mas da fala. Os crentes declaravam as maravilhas de Deus nos idiomas nativos dos vários judeus visitantes. Sim, não é o texto bíblico, é a opinião dos estudiosos aí. Eu estou dando a minha. Bruno, Diga. não, é só uma coisa que interessante, quando a gente pensa na passagem do Pentecostes, a opinião dele. Eu pensei que ele estava falando o que estava dizendo, não seria uma opinião própria, entendeu?
Hã? Comentário não é a Bíblia. É, exatamente. A gente, assim, o comentário que o Bruno fez não é o primeiro que salta aos nossos olhos, né? A gente pensa justamente diferente. Mas realmente, olhando direitinho o texto, você vê que o que é que a gente pensa primeiro? Estava lá as pessoas de outras nações e você identificava no meio daquela multidão pessoas falando na sua língua materna. Só que o texto, ele diz o seguinte, que no 6 ele diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tá. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vende, não são porventura os galileus, todos esses que estão aí falando? Tá, ele vai falar, aí como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Então é tipo assim, existem várias nações, e eu não sei se eu estou interpretando errado, se o texto tem outra, mas assim, eu via cada um falando a minha língua, não era diferentes línguas. Então eu acho que realmente faz sentido essa questão do milagre pelo ouvir, não pelo falar. Porque no início do texto, ele diz, veio o derramamento do Espírito Santo, e eles falaram em várias línguas. Pronto, isso aí em relação às pessoas que estavam falando. Mas quando veio o relato de quem estava escutando, eles falam, escutamos cada um falar, eu acho interessante o cada um, Bruno, não sei se eu estou certo aqui. Tá certíssimo. Cada um falar na minha língua. Então não é que eu identifiquei que Vitor estava falando na minha língua. Ele via cada um falando na sua própria língua. Não é, alguns estão falando inglês, espanhol não. Mas eu estava escutando todos falando. Não existiam essas línguas na época, mas só para... Eu estava escutando, não sei se essa interpretação está certa a partir desse cada um. Eu acho que está. Né? Nunca tinha pensado não. Porque aí por isso que eu acho que corrobora com essa questão do milagre pelo ouvir, não pelo falar. Onde tem que ter cada um 11 ali, né? Aqui é o 8, o 7 e 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Como se fosse o japonês e o espanhol. Como se você fala em português, todo mundo... Esse cada um, agora totalmente realmente. Eu escutei todo mundo falando a minha língua. Não é esse entendimento, ó. Tem o francês, o espanhol e o japonês. Você falou em português, todos os três entenderam. Irmãos, vamos deixar esse assunto para o próximo módulo, pode ser? Mais interessante eles falam em várias línguas, né? Por isso que eles citam isso, né? Falam em várias línguas, porém, os que entendiam a sua própria língua. Essas várias línguas, eu não entendo como uma língua celestial. Eu entendo como um idioma. Não, aqui é claro que é idioma, não é língua celestial. Pelo menos no ouvir, né? No falar não deixa claro. No verso 13, que diz que eles zombavam e pensavam que eles estavam vendo. Quantas conversões nós tivemos nesse episódio? Porque na verdade eles começam 3 mil, né? Eles começaram zombando, depois eles ouviram. E aqui diz assim, alguns, todavia, zombavam dele e diziam, eles estão bêbados. Esses alguns é exatamente os incrédulos. Esses alguns exatamente incrédulos. Se Deus vai agir de forma sobrenatural, ele também pode agir de uma conversa ou aqueles que não estão entendendo o seu próprio. Deus pode fazer tudo, gente. A questão é o que ele fez aí, tá? Ou alguns que não estão entendendo o seu próprio idioma. A gente não está entendendo nem nosso próprio idioma, imagina eles lá. Acho que o importante foi entendido, né, por eles. Eu cheguei a essa... Deu certo. Pra frente. Deu certo lá. Tá todo gás aí? Eu perguntei que a experiência e esse episódio, eu acredito que ficou aqui em Atos e 1 Coríntios 14, eu acredito que é totalmente diferente desse diálogo de hoje. Como? Vou discutir com o irmão não. Só acho que você está errado, né? É a vida do mundo. Irmãos, número 5, santificação. Santificação. Que concordou. Não, porque no começo assim, tudo acontece na mesma hora, na santificação. E ele dividiu a primeira aqui. E olha que é a mesma língua, viu? É a mesma está escrito no papel. A santificação é o único ponto do processo de salvação que ocorre em 2 etapas. É a única, tá? Vamos lá? Deus santifica o homem quando ele crê em Cristo. É chamado de santificação passiva, onde a gente recebe essa santificação e o homem salvo. Quando ele crê em Cristo, Deus santifica o homem quando ele crê em Cristo
E a santificação passiva. Eu coloquei o homem salvo, e o homem salvo, regenerado, deve continuar buscando a santificação. A gente pode chamar isso de santificação ativa. Ou seja, nós já somos santos e vamos continuar buscando a santificação. Além disso, na teologia, o desejo que o homem regenerado tem de fazer o bem é chamado de santificação positiva, enquanto que o desprezo pelas coisas más é chamado de santificação negativa. É isso. Tudo é santificação, são só termos técnicos para falar de qual aspecto está acontecendo. Como é que está acontecendo isso? Nós somos santos e devemos continuar buscando a santificação. Quando a gente sente vontade de fazer o bem, isso é chamado de santificação positiva. E quando a gente sente desprezo pelo pecado, é santificação negativa. Bom, sendo assim, somos santos ativamente, passivamente, positivamente e negativamente. Eu coloquei um texto só para falar de cada um, tá? Santificação passiva. Paulo está escrevendo aí à igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Santificação ativa é a continuação do mesmo versículo. Chamados para serem santos. Ou seja, nós já somos santificados, os coríntios já foram santificados e são chamados para serem santos. Ou seja, continuar buscando isso. Positivamente falando. Pois não faço o bem que quero. Ou seja, ele quer fazer o bem, mas o mal que não quero. Ele peca, mas ele quer fazer o bem. Tá? Santificação positiva. Paulo. E a negativa, Senhor, não odeio os que te odeiam. Esse é o versículo mais claro que eu achei, mas tem outros, né? Das 4 questões tem outros textos, tá? Não detesto os que se levantam contra ti. Sim, odeio os que te odeiam e detesto os que se levantam contra ti. No Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, essa ideia aí. De odiar os que não... dos que odeiam a Deus. Ok? Bem, alguma pergunta sobre isso? Diga. Sobre a Bíblia apresenta alguns textos de tensão. E a gente escuta muitas pessoas dizerem, sede santos porque eu sou santo. E Levítico 20, verso 8, diz assim, verso 7 e 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o 8 diz assim, obedeçam aos meus decretos e pratiquem isso. Eu, o Senhor, quem o santifica. Como é que a gente harmoniza isso? Santificação passiva e ativa. É isso. Nós já somos santos e devemos continuar buscando. Então, se a gente busca a santidade na vida, na nossa estrada, na nossa caminhada cristã, é o próprio Deus nos santificando? Não é isso. Deus já nos santificou, nós já somos santos. Tá? Você separou, né? Sim. E aí a gente deve continuar. Daí a gente deve continuar buscando isso, buscar viver de maneira pura. Eu preciso que ele pede para que a gente seja santo, mas está vendo que ele nos santifica. Mas a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto aí, entendeu? Não vai alterar o viaduto. Eu, assim, na minha ignorância, eu assim, porque eles que Deus nos santifica, porque de nós mesmos, nós nunca não alcançaremos essa santificação. Se Deus não nos purificar, não limpar a nossa vida, não nos deixa essa busca que a gente está querendo. É o que o Paulo diz, né? O que eu quero fazer, eu não faço de mal que eu não, estou entendendo. A pergunta dele é um pouco diferente. Tá? É essa ideia. Somente aquele que já foi santificado por Deus é que vai buscar viver em santidade. O incrédulo não vai. Okay? Tem outras tensões também na Bíblia, né? Vocês são feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos. E também somos pó. No capítulo seguinte, né? Somos pó. Irmãos, vamos ver o último ponto, a glorificação. E aí semana que vem fica só uma questão fácil. Da vida ou não de salvação, né, Patrícia? Bem, glorificação. Esta etapa da salvação ainda está para acontecer conosco. E não acontecerá nesta vida, mas na vida do céu. O Wayne Grudem define assim esta doutrina. Glorificação é o passo final da aplicação da redenção, ou seja, acabou, é o último ponto. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, que
de todas as épocas, reunindo com a alma de cada um, e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim ao mesmo tempo a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Esse dia que eu espero, esse dia que a gente precisa esperar, o dia da glorificação. E aí a gente vai receber um novo corpo, semelhante, como o Novo Testamento diz, né, em tantas passagens, semelhante ao do Senhor Jesus, tendo que está falando aí em termos de, vamos dizer assim, material, que é um corpo. O de Jesus, ele atravessou paredes ou porta, ele entrou em lugares fechados, depois de ressuscitar, mas também comeu pão, comeu peixe, tá? Enfim, e ele caminha, ele anda, ele pode ser apalpado, pode ser tocado. Como é? Olha aqui. E ele também some. Caminhou 11 quilômetros, rumo a Emaús, e quando na hora do jantar ele some e aparece em outro lugar. Então nós vamos receber um corpo nessa semelhança, mas o melhor ainda não é o material do corpo, é o que a gente vai poder desfrutar com esse corpo no céu, da presença de Deus plena no céu. Os salvos, nós vamos ver isso no módulo 10, tá? Estamos terminando o 6º agora. Os salvos já estão no céu, mas eles, como não receberam um corpo glorificado ainda, não estão desfrutando da plenitude celestial. Estão em paz, em descanso, conscientes. Apocalipse capítulo 9, versículos 6, 7. Estão debaixo do altar de Deus, do trono de Deus. As almas dos santos. As almas, tá? Mas aí quando Jesus voltar, que aí essa distribuição vai acontecer, nós vamos receber também um novo nome. Talvez seu nome na eternidade seja Bruno, talvez o meu seja Renato, né? Ou talvez Deus dê nomes melhores pra gente, né? O Renato vai ser Lula. Vai ser Lula. Vai ser Lula. Eu sou digno desse galardão. No céu não no céu não entra iniquidade. Estou emocionado. É só o nome, né? As atitudes. Não, mesmo assim o nome. Nero hoje é nome de cachorro. Nero hoje. Talvez Bolsonaro daqui a 4 anos. Não é 4 não, mas daqui a uns Lula já é. Lula já é. Lula. Mas Belinha também é, e Belinha todo mundo tem uma Belinha que gosta, né? Vamos lá. A questão desse aí, você falou que já receber um pouco apalpar. Eu acho que essa parte de apalpar foi só na hora de Tomé tocar para ver. Eu acho que só se viu para isso. Eu acho que ele vai ser. Em outras oportunidades ele não tem apalpado, não. Maria Madalena queria abraçá-lo, irmão. João capítulo 20. Lembra? Não ouvi essa parte aí, não. A dar risada, né? Maria Madalena, João capítulo 20, queria abraçá-lo. E ele não deixou ficar muito tempo lá, tá? E Jesus comeu também. Para onde era? Se Jesus fosse só um espírito, ele ressuscita com o mesmo corpo, mas esse corpo é transformado. Ele não é um espírito ressurreto, tá? Ele tem um corpo, tá bom? Bem, vamos ver as passagens bíblicas aqui, que falam da nossa glorificação. É porque no século só ficaram os panos, né? Isso, exatamente, tá? Vamos lá. Vocês podem me ajudar mais uma vez com essas duas passagens aí, por favor? Amados, esse. Afirmamos pela palavra. Tessalonicenses 4, 18. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que estamos vivos para a vida do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Continue, por favor. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado. Do céu, né? Descerá do céu. É verdade. Descerá do céu com grande brado. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, isso aqui pode acontecer a qualquer momento, tanto é que Paulo esperava estar vivo quando isso acontecesse. Ele diz, nós, os que estivermos salvos, os que estivermos vivos, ele não joga para o futuro, tá? Ele não diz, os que estiverem, dando a certeza que não vai acontecer na sua época. Ele simplesmente não sabe quando vai acontecer. E
poderia ter sido na época dele e pode ser na nossa, espero que seja. Tá? Amém. 1 João 3, quem pode ler, por favor, aí? Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Lembram que eu já falei para vocês que as pessoas se tornam semelhantes aos deuses que adoram? João está falando isso aqui. Nós seremos semelhantes a ele. Nós já somos filhos de Deus, já é bênção demais, mas João diz que ainda vai ter coisa maior. Ele diz, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, nós receberemos esse corpo glorificado e ainda tem mais bênção para nós do céu. É claro que tem. Amém. As pessoas sempre são semelhantes. Aí coloquei o que eu acabei de falar. Bem, gente, na próxima aula a gente conclui essa matéria, assim eu espero, e já começa o novo módulo, senão não vai dar tempo, tá? E aí vamos ver também, a partir da próxima aula, a questão da formatura para a gente se organizar, porque a nossa última aula é na última terça de novembro, né? De novembro. De novembro. Aí a festa vai ser depois disso, não? É, vai ser depois disso. Não precisa ser na outra semana, né? A gente se organiza, vê o calendário da igreja. A gente bota a comissão, né? Do jeito que vocês quiserem a gente faz. A formatura de vocês. Comissão do churrasco. Tá bom? Não, meu. Estamos encerrados. Estou com solendo, vai ter a festa. Vamos. Que é a aula da saudade.